Oi pessoal, bem-vindos ao canal e para quem está chegando aqui, esse é o segundo vídeo, Histórias Além dos Planos, porque nem tudo que existe pode ser explicado e nem toda história começa no plano que a gente conhece. Hoje, a história que eu vou contar ela é de arrepiar um pouquinho, então quem tem medo, segura o coração. É um mistério real, cercado de tragédias, obsessão, arquitetura bizarra e, claro, muitos fantasmas que não poderiam faltar nessas histórias. Você já ouviu falar da mansão Winchester? Essa casa ela é gigantesca e labiríntica, localizada na Califórnia e também considerada uma das mais mal assombradas dos Estados Unidos, e foi palco de uma das histórias mais bizarras já registradas. Afinal, por que uma viúva milionária gastaria quase 4 décadas construindo uma mansão sem nunca parar? E mais, por que corredores que não levam a lugar nenhum, escadas que terminam no teto e portas que se abrem para as paredes? E você provavelmente já ouviu falar dela por causa do filme A Maldição da Casa Winchester, lançado em 2018, mas será que você conhece a história real que inspirou essa produção cinematográfica? Então, se ajeita aí e vem comigo descobrir os segredos por trás de uma das construções mais mal assombradas do mundo. A mansão Winchester, ela fica localizada em San José, na Califórnia. Ela foi construída por Sarah Winchester, é uma mulher misteriosa, herdeira da fortuna da família que fabricava os famosos rifles Winchester, as armas que literalmente ajudaram a construir o Velho Oeste, mas o que era para ser apenas uma residência luxuosa se transformou em uma construção interminável, cheia de passagens secretas, cômodos confusos e uma arquitetura que desafia qualquer lógica. São mais de 160 cômodos, 2.000 portas, 10.000 janelas, 47 escadas, 13 banheiros e 6 cozinhas, isso mesmo. Um verdadeiro labirinto. Então a construção ela começou em 1884 e só parou em 1922 com a morte de Sarah. Foram quase 38 anos de obras ininterruptas, sem arquiteto, sem projeto e aparentemente sem sentido algum. E quem foi Sarah Winchester? Então, para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo e conhecer melhor a Sarah. A Sarah, ela é uma mulher culta, elegante e muito inteligente. Ela se casou em 1862 com William Winchester, né, o herdeiro da fábrica de armas de fogo Winchester, Repeating Arms Company, e eles tiveram uma filha, Anne, mas a criança ela morreu com apenas 6 semanas, né, vítima de marasmo, que era uma doença rara na época. E depois dessa tragédia, a Sarah ela mergulhou em uma profunda tristeza. Anos depois, ela perderia também o marido, a mãe e o sogro, então todos vítimas de doença como tuberculose. E aos 41 anos, sozinha no mundo, a Sarah ela herdou uma fortuna gigantesca, cerca de 20 milhões de dólares na época, que o que evaleria hoje é em torno de 600 milhões, e mais uma renda vitalícia de US$ 1.000 por dia. Mas toda essa riqueza ela não trouxe paz. Então, de acordo com a lenda, foi nesse momento sombrio que a Sarah ela procurou um médium em Boston e durante a sessão o médium teria dito que a família Winchester ela estava amaldiçoada e que todos os espíritos das pessoas mortas, né, pelos rifles do seu marido estavam atrás dela. E a solução, segundo ele, seria se mudar para o oeste dos Estados Unidos e construir uma casa e nunca parar. Isso mesmo, ela devia construir dia e noite e nunca parar a construção, pois a casa ela deveria ser um refúgio não só para ela, mas para os espíritos das vítimas, né, das armas Winchester. Foi então que Sarah se mudou do estado de Connecticut para a Califórnia, comprou um antigo rancho em São José e deu início à construção da mansão mais esquisita da história americana. A Sarah contratou operários que trabalhavam 24 horas por dia e o mais curioso, sem nenhum arquiteto. A casa foi crescendo de forma aleatória, caótica, cheia de reformas e ampliações que desafiavam qualquer lógica arquitetônica, portas que se abrem para as paredes ou que levam ao nada, janelas internas que dão para os outros quartos, corredores que giram em círculos e uma sala construída apenas para se comunicar com os espíritos. Sim, tudo isso existia e ainda existe na mansão Winchester. E tem mais. A casa já teve 7 andares, mas parte dela desmoronou em um terremoto em 1906. Sarah, inclusive, teria ficado presa, né, em um desses cômodos por hora até ser resgatada, mas ela não parou, muito pelo contrário, ela seguiu construindo sem parar.
Outro detalhe bizarro da mansão é a obsessão de Sarah pelo número 13. São janelas com 13 painéis, escadas com 13 degraus, lustres com 13 lâmpadas, e até o testamento de Sarah ela tinha 13 partes, né, e foi assinado 13 vezes. E até hoje, ninguém sabe ao certo o porquê dessa fixação. Alguns diziam que era superstição e outros acreditam que tinha a ver com práticas espiritualistas, mas o mistério permanece. Com o passar do tempo, surgiram muitas histórias sobre a mansão. Diziam que Sarah fazia sessões noturnas com os espíritos, onde recebia instruções para as próximas reformas. Ela subia sozinha numa torre de madrugada e no dia seguinte entregava os projetos aos trabalhadores. Há também relatos de que ela usava portas falsas e passagens secretas para despistar os espíritos malignos que poderiam estar atrás dela. E a fama de assombrada da casa se espalhou rápido, e quem ajudou a espalhar ainda mais essa fama foi Harry Houdini, um famoso ilusionista que visitou a casa e a apelidou de A Casa dos Espíritos. Bom, a Sarah Winchester ela morreu então em 1922 de insuficiência cardíaca. E mais estranho, a mansão ela não foi deixada para ninguém em testamento. Então, todos os seus outros bens foram destinados a sobrinhos, funcionários, mas a casa, com seus mais de 160 cômodos e uma história inacreditável, ficou vazia e logo virou atração turística. No ano seguinte à sua morte, em 1923, a casa ela foi comprada por uma família local e aberta ao público como ponto turístico. Mas para atrair visitantes foram criadas visitas guiadas que exploravam o lado sombrio, né, da história de Sarah. E desde então, a mansão Winchester ela virou um marco da cultura sobrenatural americana. A casa ela ficou tão famosa que em 2018 ela inspirou o filme A Maldição da Casa Winchester, estrelado por Helen Mirren no papel de Sarah. E o longa mistura ficção com alguns dos elementos reais da história e, claro, com muitas aparições sobrenaturais. Hoje a mansão ela ainda está de pé e pode ser visitada. Muitos turistas relatam arrepios, sensações estranhas e até aparições, né? Principalmente no terceiro andar, onde os relatos paranormais geralmente são mais frequentes. Em 1974, a mansão ela foi oficialmente reconhecida como um marco histórico da cultura da Califórnia e até hoje é um dos destinos turísticos mais procurados para quem curte o sobrenatural. E aí, você teria coragem de passar uma noite na mansão Winchester? O que vocês acharam dessa história? Vocês acreditam que a Sarah Winchester ela foi amaldiçoada? Ou tudo não passa de lenda e superstição? A história da Sarah ela levanta várias questões. Ela era uma mulher perturbada pelo luto ou realmente estava tentando apaziguar as almas de uma maldição herdada? Então, seja como for, a verdade é que a sua mansão continua até hoje sendo um dos lugares mais enigmáticos dos Estados Unidos. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa e me conta aqui nos comentários. Já conhecia essa história? Você acredita na maldição da mansão Winchester ou tudo isso é só lenda? E se tiver alguma sugestão de tema sombrio para trazer aqui no canal, escreve aí também. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, cuidado com o que te segue nos corredores escuros.